Fala pessoal, estamos começando mais um Conversa com Rick Direito, aproveitando para agradecer os nossos patrocinadores, Buscato Conveniências. Henrique, tem uma festa? Tem alguma coisa para comprar aí meio de surpresa? Os preços estão meio alto. Buscato Conveniências. Temos conveniências em Balneário Camboriú, em Camboriú, e eu posso dizer que os preços são imbatíveis, pessoal. Vale a pena. Henrique, minha empresa não tá legal. Não consigo captar clientes, não estou desenvolvendo a marca, não deu aquele up. Impacto Consultoria. Vale a pena, pessoal, para dar aquela expandida no mercado. E hoje estamos recebendo enfermeira Ceilane Polastro, falando sobre enfermagem, materno-infantil e amamentação. Ceilane, primeiro, um prazer imenso te receber no nosso programa, no Conversa com Rick Direito. Eu te confesso que é um assunto que eu não manejo bem, né? Tanto essa questão da enfermagem materno-infantil quanto a amamentação, porque na minha cabeça, Ceilane, né? Vinha o nascimento e era isso mesmo, né? Vamos lá. Simples. E toca a ficha. Então, assim, primeiro agradecer, né? É um prazer ter você conosco. Quanto tempo de formada? Me explica um pouquinho sobre essa carreira. Então, eu terminei meu curso em 2018, né? E, na verdade, eu já venho me envolvendo com esse ramo aí de assistência materno-infantil desde antes da minha formação, né? A minha formação acabou me trazendo para essa área, porque, na verdade, eu entrei na faculdade em 2006 e só saí em 2018, né? Então, aí foram quase 13 anos de formação. Uau. Porque eu vivi várias experiências durante esse período. Tive os meus 2 primeiros filhos, né, dos 2 mais velhos. E acabou que essa experiência toda que eu tive na minha formação de enfermeira, como mãe, como profissional, me levou para assistência materno-infantil, né? E aí, quando eu me formei efetivamente como enfermeira, eu não tive muito como escapar, porque então teve uma situação pessoal que foi te encaminhando ali. Foi. Quando eu vi, aí já era o meu tema de TCC, já era o meu tema de pesquisa e eu já estava envolta nessa área, assim. É a minha paixão, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer. E assim, mas foi um processo muito natural mesmo, né? De formação, da minha formação acadêmica e da minha formação profissional entrar nessa área. E a gente percebe que realmente assim, né? Eu falo até pela minha formação também. Algumas coisas na vida prática da gente vai encaminhando a gente pro mercado de trabalho, né? Pra gente ir descobrindo. Na época que você estava estudando, tinha bastante campo, não? Não, na verdade, assim, eu tive uma troca de universidade durante a minha formação, então eu comecei na UFSC, onde eu tive os meus primeiros estágios, tive experiência com maternidade, é o meu primeiro contato, né? E aí, em 2012, eu tive o meu primeiro filho, e aí, acho que foi nesse momento que eu comecei a ter um olhar para tentar entender aonde que a enfermagem entra nesse meio de campo, né? A minha mãe é enfermeira, minha mãe trabalhava com educação, inclusive a gente brinca lá em casa que o TCC da minha mãe foi sobre amamentação. Olha só, que legal. E assim, mas eu falava, não vou ser enfermeira. Não, eu falava assim, vou fazer tudo menos enfermagem. Olha só onde eu estou agora, né? E na verdade foi um processo muito natural, mas da minha descoberta como mãe, como profissional, e entender a lacuna que a gente tem dentro da enfermagem, dentro da assistência materno-infantil, né? E o que você falou, não, para mim era muito fácil, é uma percepção muito comum de quem não tem filho, quem não tá envolvido nesse meio, de que a amamentação é uma coisa muito tranquila, que é muito natural, que todo bebê sabe mamar, e a gente pesquisando e trabalhando nessa área, a gente sabe que não é por aí, né? Por isso é uma grande lacuna mesmo nessa área. Na minha cabeça, e eu acredito que na cabeça das pessoas que nos assistem, é muito simples, né? Porque a criança nasceu, né? Depois a mãe pega ela ali, coloca aqui e ela mamou. Precisa de um peito e um bebê com fome, e resolve tudo. E não é, então, Quem dera. Né? Quem dera fosse assim, né? Meu Quem Deus dera do céu. Fosse assim. Então tem muitas coisas que precisam ser informados nesse sentido. Eu acho que, na verdade, quando a gente fala sobre amamentação e sobre o processo de amamentar, a grande parcela do sucesso para garantir
efetivamente a amamentação, vai muito além do que um peito e um bebê. Olha só. Né? A gente tem todo um contexto histórico, a gente tem todo um contexto social, econômico, que está envolvido nesse processo para possibilitar que essa mulher amamente ou não. Eu sempre gosto de entender, e hoje, né, depois de muitos anos pesquisando e me aprimorando nessa área de amamentação e assistência materno-infantil, que a gente trabalhar com essa área, ela está muito mais voltada para a gente garantir direitos da mulher, garantir direitos da criança, garantir saúde pública, né? Do que efetivamente aquele momento bonitinho ali do bebê mamando, da mãe que acabou de, né? Aquilo é o que a gente vende na propaganda, na novela, né? Mas eu acho que hoje trabalhar com a amamentação efetivamente, né? Com a consultoria de amamentação avançada, com educação e saúde materno-infantil, está muito mais relacionado em educação em saúde, em gestão de saúde pública, em promoção de saúde pública para a mãe, né, para a mulher e para a criança, do que só a nossa assistência direta ali com o bebê. Né? A amamentação ela é muito profunda, a amamentação ela vai trazer reflexos diretos não só na saúde da mãe, na saúde física dessa mulher que acabou dessa puérpera, na saúde mental dessa mulher, vai trazer reflexos definitivos aí na saúde desse bebê, não só no período que ele é bebê, mas hoje a gente tem estudos que mostram que o que esse bebê come ou como ele se alimenta nos primeiros meses, né, na amamentação, vai refletir na saúde dele como adulto. Olha só. Né? Então, vai refletir ali, reduzindo índices de obesidade, enfim, diversas questões que são formadas nesses primeiros períodos ali de contato com a mãe durante a amamentação, que são definitivos. Então, eu entendo muito a amamentação como uma promoção de saúde pública, porque a gente consegue mudar a história e hoje, quando a gente trabalha nesse ambiente, né, de entender a amamentação nesse contexto, a gente percebe nitidamente que a forma como um país conduz o seu processo de amamentação está diretamente relacionado a como é o processo de saúde e doença dessa população. Olha que legal, então tem um reflexo político inclusive nisso, total, né? Total. Eu sempre falo isso, assim, que amamentar hoje no Brasil é um ato político. Olha só. E não só, e política falando no sentido mais amplo, isso, né? De saúde pública e tudo, né? Porque quando a gente olha para a amamentação, a gente sempre tem o início, né? Quando a gente olha a amamentação, a gente tem sempre esse intuito de olhar, é uma mãe e um bebê. Mas para essa mãe conseguir amamentar, para esse bebê existir de uma forma saudável, existe todo um mecanismo, uma estrutura que está envolvida ali, desde rede de apoio, de legislação, uma questão social, uma questão financeira, que precisa existir para que essa amamentação aconteça. Então, quando eu oriento uma mulher, oriento uma família em relação a essa preparação para a amamentação, esse preparo, né, com os cuidados do bebê, eu estou agindo diretamente na proteção, inclusive, dos direitos desse bebê, de ser amamentado, de ser bem nutrido, de ter saúde dessa mulher. Então, é um conceito muito amplo. E para a gente promover isso, a gente vai contra ou precisa lidar com diversas questões mercadológicas. Exatamente. Né? A gente precisa lidar com construção cultural. Então, hoje a gente tem uma cultura muito difícil de amamentação no Brasil. A gente tem uma cultura que ainda, apesar de todo o trabalho que vem sendo feito no país em relação à amamentação, à saúde materno-infantil, a gente ainda tem uma cultura que favorece muito a suplementação artificial da alimentação do bebê. Isso, a gente tem legislação no Brasil, ainda não é da forma, né, que a gente gostaria, mas isso influencia diretamente na decisão dessa família. Né? As questões de CLT, as nossas questões legais trabalhistas, isso vai influenciar diretamente em como esse bebê é amamentado e vai influenciar diretamente na saúde dessa população. Então eu afirmo com tranquilidade assim, que realmente trabalhar com a amamentação é sim um ato político, social, de construção cultural, é uma abordagem muito mais ampla, né, do que só ali corrigir-pega, né? Corrigir-pega, favorecer, eliminar cólica, evitar fissura, é muito mais. A amamentação é muito mais do que isso. Ouvindo você falando, para mim, na verdade, é uma explosão de abertura mental, porque
nós ficamos muito focados. Eu vou dizer por mim, eu acredito que, obviamente, o público, da mesma maneira, eu tô pensando, meu Deus, a Ceilane tá falando comigo aqui, né? De correção de postura. Não, nós estamos falando de correção cultural. Né? Quando você aborda a consolidação das leis do trabalho, óbvio, a minha cabeça já vai na dificuldade daquela mãe que... Porque hoje nós temos o quê? Eminentemente, um empoderamento das mulheres no mercado de trabalho. Então, obviamente, as mulheres estão trabalhando cada vez mais, tendo cargos de chefia. E aí, na minha cabeça, fica, meu Deus, como que ela consegue essa logística, né, Ceilane? Porque ela é, vamos supor, uma coordenadora, uma chefe de um setor, uma gerente, uma... Como que ela faz essa logística, né? De amamentação, porque tem que amamentar, né? E como a OMS diz que é até 6 meses exclusivo. Exato. Né? É a orientação da OMS e que o nosso Ministério da Saúde segue. Então, hoje a nossa orientação é que a amamentação ela deve ser exclusiva até o 6º mês. Certo. E depois de forma complementada de 2 anos ou mais. E aí, tu traz essa dúvida, né? Mas se a gente tem que amamentar o bebê até 6 meses, a gente conhece a nossa CLT no Brasil. Certo. Ou seja, os dados não batem, né? E o que aconteceu? E aí, por isso que eu falo que a minha formação e minha introdução na área materno-infantil aconteceu antes mesmo de eu me formar. Porque quando eu estava com os meus filhos pequenos, eu amamentei o mais velho até 2 anos e 7, o mais novo, o do meio também, foi amamentado bastante tempo. Eu era acadêmica, eu era profissional, eu tinha que trabalhar, nossa, né? Imagina. Tinha já o mais velho. E aí eu falava, como que isso acontece? Como que isso funciona? Porque é uma loucura, né? Não é só um bebê que mama, é o teu trabalho, Exato. É a tua faculdade, como é que funciona. E aí eu, como profissional, comecei a olhar como que eu, como enfermeira, vou atuar nessa área para promover cuidado, porque, afinal de contas, é isso que a gente faz. Nós somos especialistas do cuidado. Exato. Como que eu vou promover cuidado para essa mãe que está com o mesmo dilema que eu? Exatamente. Que tem essa dificuldade, que precisa ir para a faculdade, que precisa trabalhar, e como é que faz com a criança? Né? Porque a gente tem a expectativa de que a gente quer cumprir o que o Ministério da Saúde determina, amamentação exclusiva. Mas como que faz? Qual é o milagre? E aí eu comecei, como acadêmica, a buscar isso. E, no final das contas, acabou virando o meu tema de pesquisa. Né? Que é justamente uma pesquisa, né? A gente fez com os nascidos vivos de Florianópolis, de entender, dentro do contexto da mulher CLT, da mulher com vínculo empregatício formal, quais são os fatores que influenciam no processo da amamentação e desmame dessa mulher. Olha só. E o resultado foi assustador. Então, quando a gente fala aquele ditado, né, que é necessário uma aldeia para cuidar de uma criança, o problema hoje é que a gente não tem mais aldeia. Essa aldeia seria a rede de apoio. Rede de apoio é a família, né? E aí a gente tem, além disso, a gente tem todos os recortes sociais onde a gente tem uma característica X de amamentação de mulheres que têm uma situação mais vulnerável, né? Que, por surpresa, tendem a amamentar mais, porque não são mulheres que... essas mulheres já estão fora do mercado de trabalho, geralmente. Então, elas tendem a não ter essa dependência ali. As crianças vão junto, porque aí tem a vizinha, porque tem uma comunidade. Tem a vizinha, tem a avó, tem a tia, e acaba que favorece essa amamentação. E a gente tem o outro recorte social, que é da mulher com uma escolaridade mais alta, que tende a ter uma renda mais alta, que tem condição para ter uma rede de apoio contratada. Entendi. Então, ela não é mais dependente de um CLT, ou ela tem uma estrutura financeira ali que possibilita ela não ter essa dependência financeira. Ela tem dinheiro para contratar uma babá, ela tem dinheiro para contratar uma consultora de amamentação, ela tem suporte, mesmo que seja contratado. Então, essa mulher também tende a amamentar mais. Qual é o nosso grande problema? Né? Aonde a aldeia não existe. Não existe. Que é na mulher de classe média, que é a mulher CLT, que é a mulher que trabalha 44 horas. Essa mulher, ela geralmente está dentro de um contexto familiar, de um núcleo muito pequeno. Então, a mulher, às vezes a mulher e o parceiro, a mulher e a parceira, e às vezes só. Né? São pessoas que vivem em prédios, em apartamentos, que são núcleos familiares muito restritos, que não têm condição de contratar uma rede de apoio contratada, uma diarista, uma babá para ajudar, e que está absolutamente vulnerável à nossa CLT.
Porque essa mulher tirou a licença, ela tem 120 dias para ficar em casa. O esposo ali, 2, 5 dias, às vezes depende da empresa. E aí essa mulher, ela precisa se restringir a tudo que ela sabe, que ela sabia de cuidado de bebê, de como amamentar. Ela está se recuperando de um parto. No Brasil, 80% dos partos são cesáreos, né? Então, a gente tem ali não só uma mulher que pariu, mas uma mulher que passou por uma cirurgia de grande porte. Então, ela está vulnerável por esse momento. Que em, no máximo 5 dias, ela está absolutamente sozinha. Nossa. Ela está absolutamente sozinha. Se ela tem um filho mais velho, então, pior ainda. Porque ela está sozinha, recuperando de um pós-parto, com um bebê que chora, com um peito que dói. Ela não dorme, ela não come, ela tem que limpar a casa. Como que você quer que essa mulher amamenta? Nossa. Essa mulher não amamenta. Ou essa mulher vai ter uma frustração de um processo que não vai se cumprir, não por causa dela, porque ela tem vontade, porque muitas pesquisas mostram que quando a gente faz o acompanhamento gestacional, se pergunta para a mulher, você tem intenção, você quer amamentar? Grande maioria delas demonstram interesse em amamentar. Elas querem amamentar. O problema é que elas não conseguem. A logística não permite. E por quê? Não é porque ela não quer, não é porque ela não tentou, porque ela vai se esforçar ao máximo, mas é porque existe um contexto que precisa ser favorável para que essa amamentação aconteça. Não é só a mulher e o peito e o bebê com fome. Precisa ter uma assistência de saúde, precisa ter sido feito um pré-natal onde realmente essa mulher é orientada, onde ela é preparada para aquele momento, ela precisa ter suporte em casa. Então, a amamentação, ela não é só a produção de leite, né? Ela tem todo um contexto que a gente precisa favorecer. Então, quando eu comecei a entender, a ver o meu dilema dentro desse processo de me construir mãe, né? Sim. Como profissional de saúde, eu falei, como que eu, que tenho razoável conhecimento, ainda não era formada, mas já tinha muito conhecimento na área, já tinha feito estágio em hospital, já tinha feito... Como que eu, apesar disso tudo, ainda estou com dificuldade na amamentação, que eu tive dificuldade nos 2 primeiros filhos. Uhum. Se eu que tenho todo esse conhecimento tive dificuldade, imagina a mulher que não tem. E aí eu fui entrando e entendendo, e aí cada vez que eu entro mais nessa área, eu vejo o quanto é necessária a formação profissional de não só da enfermagem, né, e profissionais de saúde em geral, nessa capacitação sobre o cuidado materno-infantil, sobre a amamentação. Porque, de fato, a gente aprende muito pouco sobre isso na faculdade. E isso não só enfermagem, eu dou aula para outros cursos também, eu vejo que a gente, no geral, tem muito pouco disso dentro do nosso currículo formal. E isso é um problema, porque quando a gente traz essa mulher, essa equipe, né, multiprofissional, para dentro, por exemplo, da UBS, da Estratégia de Saúde da Família, para dentro do alojamento conjunto, a gente encontra mulheres que estão desesperadas por assistência e profissionais que não têm capacitação. E aí, a gente já inicia a cascata, que eu brinco com os meus alunos, né? Que é a cascata de intervenção do desmame. Ela começa desde lá da maternidade. Entendi. Com uma orientação mal dada, com uma fórmula introduzida precocemente, uma avaliação não tão correta, não atualizada. E aí a cascata ela vai até que a gente tem o desmame precoce, que é a realidade que a gente tem no Brasil. Hoje a gente está, em média, aí, os bebês no Brasil mamam entre 45 e 50 dias exclusivamente. Justamente por isso, porque é uma mulher que não tem suporte, aí ela tem que preparar esse bebê, porque com 4 meses ela precisa voltar. Aí, com 3 meses, ela já tem que colocar o bebê na creche, porque com 4 ela volta a trabalhar. Então, o bebê precisa fazer a adaptação. E aí, então, ela só tem, na verdade, 3 meses para amamentar. Mas aí ela tem que parar antes, porque o bebê tem que entrar na mamadeira, porque ela não vai conseguir... Como é que ela vai dar mamar se ela está trabalhando? Aí é o nosso dilema, quando a gente trabalha no consultório, que você tem que entender os recortes sociais do contexto da amamentação, né? Porque a gente tende a falar assim, não, mãe, mas quando você voltar para o trabalho, você pode continuar amamentando, porque o Ministério da Saúde fala que você tem que amamentar até 6 meses ou mais. Não, você vai para o trabalho, você tira o leite, você guarda na geladeira, e aí quando você chegar em casa, você dá para o bebê. Aí ela olha para mim e fala assim, mas eu vou ordenhar onde?
qual é a realidade hoje da maioria das mulheres do Exatamente. Brasil? É que elas ordenham no banheiro. Meu Deus, gente. A maioria das mulheres hoje no Brasil que trabalham com CLT, que voltam, que ainda decidem comprar essa briga de continuar amamentando, elas ordeiam as mamas no banheiro, elas ordeiam no depósito, elas ordeiam na cozinha, e aí elas guardam, ou elas desprezam esse leite, ou elas têm a sorte de ter uma geladeira no lugar de trabalho, e aí deixa o leite lá. Mas aí, essa mulher, ela tirou o leite no banheiro, ela guarda lá na cozinha do jeito que dá, e aí, só que ela tem que pegar mais 1 hora de ônibus para chegar em casa. Você vai gerar essa expectativa nessa mulher de que ela vai conseguir continuar amamentando depois do trabalho? Você não vai. A realidade fática é outra. A realidade é outra. Então, quando eu tenho que ter esse cuidado, quando eu atendo uma paciente, uma família, de entender que, às vezes, a manutenção da amamentação depois do retorno ao trabalho é inviável. Ela não vai conseguir. Não porque ela não quer, não porque ela não tem capacidade, mas é porque o ambiente não propicia. É a logística humanamente impossível muito, ela. é uma expectativa muito difícil. E aí entra o processo de frustração. Porque a gente não ensinou essa mulher a como lidar com esse processo. Essa mulher, às vezes, nem conhece os próprios direitos em relação à lei trabalhista. Ou, às vezes, ela até conhece, mas a empresa faz de conta que não sabe. Né? Ou, não, a gente não... Né? Não sei, não, aqui não é assim, que acontece muito. Exatamente. E aí a gente tira dessa população, dessa nova população, desse bebê, o direito de mamar. Então, por isso que eu falo que, realmente, quando a gente trabalha com a amamentação, é garantir o direito desse bebê de ser amamentado. E, na verdade, a gente entra na questão muito de legislação, né? Você vai falando, a minha cabeça vai fervilhando aqui, porque, obviamente, tem que ter projetos de melhoria nisso, né, Ceilane? E aí nós precisamos dos agentes políticos nesse sentido, porque o que eu percebo? Foi aquele nosso início da fala, o nosso mercado, né? O mercado de trabalho capitalista faz com que esses direitos vão se reduzindo. Por quê? O que é mais fácil? Eu pensar no futuro da saúde dessa criança ou eu desmamá-la o quanto antes para ter a minha trabalhadora full time? E é monstruoso pelo que você está falando, porque eu fico aqui vazio, porque eu fico pensando, meu Deus, eu tiro essa cascata do desmame, uma criança já sendo desmamada em 45 dias, aí a minha cabeça já vai no fator de obesidade que está aumentando cada vez mais, as crianças, né, com doenças psicológicas, com doenças psiquiátricas, as mães também adoecendo. E aí eu começo a ver que há um nexo de causalidade nisso. Sim. A gente tem várias pesquisas hoje que mostram, pensando na saúde da mãe, primeiro, né? Os processos de amamentação dolorosa, eles estão diretamente relacionados com o aumento de depressão pós-parto. Olha só. Isso é uma pesquisa fato que a gente consegue levantar. Então, o fato dessa mãe tentar amamentar e não conseguir, por diversas questões, vai trazer para ela um processo doloroso. E essa dor ao amamentar, ela está diretamente relacionada a um aumento muito significativo de depressão pós-parto. Então, só por aí, isso já é um problema, né? Além disso, a gente tem questões de saúde mental, né? Outras questões de saúde mental, por causa do efeito puerperal dos hormônios, né? A gente tem ali apojaduras, trazendo tudo no mesmo pacote, os grandes índices de cesárea no país estão relacionados a um aumento muito grande das apojaduras tardias, que quando a gente tem uma cesárea eletiva, a gente geralmente tem uma apojadura mais tardia, por causa do processo hormonal mesmo do parto. Então, você tem apojaduras tardias, você tem bebês que têm dificuldade de ganhar peso por causa da cesárea eletiva, porque esse leite demorou a descer, porque essa mulher não tinha hormônio. Aí, a gente, já na maternidade, já faz introdução de fórmula precoce. Porque a grande maioria dos bebês hoje, infelizmente, e aí, eu sempre falo assim, a gente não demoniza a fórmula infantil de forma nenhuma. Certo. Quando a gente traz essa abordagem de lidar com prescrição ou não de fórmula, né, que é uma questão médica, quando a gente entende o processo de prestar uma consultoria de amamentação, o primeiro eixo que a gente tem que pensar é na alimentação do bebê. Esse bebê ele tem que estar alimentado. O problema é que existem outras formas de a gente reduzir essa cascata de desmame
quando a gente tem uma atenção maior nessas primeiras horas de amamentação. Motivo do parto, como que foi o parto, se a gente consegue colocar a golden hour, né? Então, a primeira hora do bebê, eu consigo colocar esse bebê no peito para estimular essa descida de leite, porque se esse bebê tem contato ali, a gente usa o demonstrativo do estômago do bebê, ali nas primeiras horas do bebê, o estômago tem ali em torno de 5 ml. Então, o bebê não precisa de um peito cheio, ele precisa de algumas gotas de colosso para evitar a hipoglicemia. Porque se eu evito a hipoglicemia, eu não preciso entrar com fórmula precoce. Olha só. Então, quando eu entro, eu tenho uma mãe que não consegue amamentar nas primeiras horas, porque esse bebê não faz a primeira hora de ouro ali. Eu tenho um bebê que vai ter hipoglicemia com uma maior chance, aí eu vou ter que entrar com a fórmula. Aí esse bebê já vai ter confusão de bico, porque ele vai ter confusão de fluxo, porque ele vai querer o fluxo da mamadeira e não do peito. Aí esse peito não vai ter estímulo, vai demorar mais ainda para descer. E aí a gente acaba num desmame muito precoce. Nossa. Porque a gente tem um processo de desinformação dos profissionais também. A gente tem um processo de desinformação dessa família, de como conduzir esse início da melhor forma possível. E aí a gente tem uma mãe frustrada, uma mãe com dor, porque a gente tem muita intercorrência nesses primeiros dias. Mastite, mama engurgitada, lesão, isso dá dor. Isso dá febre nessa mãe, ela adoece, né? E aí a gente tem um estrago completo. Eu ia até te fazer uma pergunta nesse sentido, porque quando há uma situação dessa, sei lá, inflamou, teve um processo infeccioso, às vezes tem rachadura, né? Tem. Como que a mãe age nesse sentido? Para a amamentação, já entra com fórmula ou não? Isso depende muito da avaliação. Porque sempre que a gente tem uma lesão, uma alteração nesse processo de amamentação, a gente precisa avaliar esse binômio. Certo. Então, eu preciso avaliar a mama, preciso avaliar essa mulher, eu preciso avaliar o bebê e eu preciso avaliar os dois juntos. Entendi. Porque é um sistema de fecho-fechadura, né? De chave-fechadura. Então, eu preciso ter uma chave que funcione, ou seja, eu preciso ter um bebê que consegue fazer uma pega, um bebê que tem reflexos de sucção, um bebê que não tem freios orais, que não tem freios linguais, uma chavezinha que funciona. Eu preciso ter uma fechadura que funciona, ou seja, eu preciso ter uma mãe com uma produção de hormônio adequada, eu preciso ter uma mãe com uma produção de leite adequada, com uma postura adequada, com uma mama adequada, e aí eu preciso ver os dois. Porque às vezes eu tenho uma mãe, né, tudo perfeitinho, produção de leite, eu tenho um bebê, e aí às vezes não funciona. Não encaixou. Não encaixou. E aí eu preciso fazer essa correção para que esse sistema chave fechadura funcione. E aí é que entra o especialista, aí é que entra a formação. Porque é muito mais do que a gente fala. Além, né? É muito mais do que a gente fala, o bebê tem que estar com boca de peixinho. Todo bebê vai ter boca de peixinho quando mama? Não, né? Então, quando eu vejo esses dois funcionando junto, eu consigo entender por que teve aquela lesão, por que a mama está engurgitada, por que o bebê não ganha peso, porque cada tipo de lesão está relacionado a uma alteração. Então, por exemplo, se eu tenho uma lesão no bico do seio, pode ser que esse bebê não esteja abocanhando da forma correta. Entendi. Pode ser que essa mama seja muito grande para a boquinha do bebê. O bebê é um bebê pequeno, ele não consegue suportar. Eu posso colocar uma tipóia de mama, eu posso colocar um suporte para tirar. Então, cada disfunção nesse funcionamento, ela vai ter uma consequência se não for corrigida. E aí a gente tem essas alterações de lesão, de mama, de inflamação e tudo mais. Por aí vai. Mas eu preciso, por isso que é a importância de um profissional que seja capacitado para fazer essa avaliação. Porque o profissional vai olhar e falar assim, vamos corrigir a pega. Às vezes, a gente usa muito nesse meio, né? Tem lá o suporte de mama, tem medicação para aumentar a produção, tem o laser, que é um ganho fantástico que a gente trabalha, né? Da correção ali de promover cicatrização da mama, de promover aumenta essa cicatrização. alívio. Sim, o laser ele tem uma atividade muito importante de recuperação tecidual. Ai, que né? legal. Então, ali ele trabalha com redução de infecção, quando a gente tem infecção local, a promoção de cicatrização, alívio de dor. Então, o laser, ele é fantástico na amamentação. Só que o laser não faz milagre. Exato. O laser, ele precisa de avaliação. Né? Se eu não corrigir a pega, se eu não corrigir a postura dessa mulher, se eu não corrigir esse funcionamento de chave e fechadura, não tem laser que funcione. Entendi.
O laser, ele não vai fazer milagre. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso avaliar essa mamada. E aí, a partir disso, eu vou usar as técnicas, né? As outras coisas que eu posso usar em complemento. Seja laser, seja suporte, seja, enfim, bicos, enfim, né? A gente vai corrigindo o que precisa ser corrigido. Mas o que é mais importante é a avaliação do bebê e da mãe da mamada. Porque isso é que vai me determinar o que está de errado, o que está acontecendo, e para que eu possa reduzir as lesões, enfim, no futuro. Legal. Na emergência, eu lembro assim, uma das situações que eu pegava muito, Ceilane, com crianças, né? Era a tal da broncoaspiração na mamada. Meu Deus do céu. E assim, eu já peguei, né? E você via a mãe desesperada, porque ela falou, meu Deus, mas eu acabei de amamentar, eu deitei. Por que isso? E eu trago essa pergunta porque eu acho que esse tema ele é fantástico, né? E talvez a minha pergunta vá de encontro à falta de orientação que as mães têm. Porque eu peguei diversos óbitos em crianças por broncoaspiração pós-amamentação. E o que acontece nisso? A gente é sempre multifatorial. A gente pode pensar em algumas coisas. Primeiro, a gente tem que olhar para o bebê. Certo. Não significa que o bebê nasceu, que ele esteja pronto para fazer uma sucção eficiente. Olha só. Então, eu tenho várias questões que estão relacionadas à própria maturidade orofaríngea desse bebê, que às vezes não estão prontas. Ou não estão funcionando como o ideal, né? Isso eu estou falando aqui. Questões que a gente pode levantar em relação a isso. Certo. Pode estar relacionado à prematuridade, pode estar relacionado, às vezes, até à forma do parto que foi esse bebê. Se foi um bebê que teve uma passagem pelo canal de parto, geralmente é um bebê que nasce mais ativo, mais pronto. Se é um bebê de uma cesárea letiva, por exemplo, ele é um bebê que tende a ser mais letárgico. Nem sempre ele tem ali a idade gestacional calculada com a idade mesmo que ele tem de maturidade, então é um bebê que pode ter uma dificuldade de deglutição. Bebês muito pequenos, né? Eu tenho que avaliar esse bebê, porque pode ser um dos fatores relacionados ao bebê, pode ser um dos fatores relacionados à mãe também. Então, eu posso ter uma mãe, por exemplo, com uma hiperlactação, que tem ali um fluxo de leite muito grande que esse bebê não consegue engolir, né? Eu posso ter uma mãe que está ali com alguma alteração, né, nas mamas, que não consegue se posicionar direito. Eu tenho que ver os dois funcionando. Como é que é a postura dessa mulher a amamentar? Esse bebê, ele consegue respirar? O rostinho do bebê está bem posicionado? Ele consegue respirar e deglutir ao mesmo, né, quando ele precisa? Então, tudo isso são questões. O que a gente observa, e é o que tu falou, a gente reduz muito isso com informação. Não só com informação de manejo ali, de como posicionar esse bebê para evitar essas situações. Então, por exemplo, mulheres que têm uma hiperlactação. Uhum. Eu posso mudar a posição ali do bebê, colocar esse bebê numa posição de cavalgada, por exemplo. Eu vou reduzir a chance de que esse bebê se engasgue. A posição de cavalgada seria? A posição de cavalgada. Então, por exemplo, a posição de cavalgada. Eu tenho um bebê que está sentadinho no colo da mãe, né? Uhum. Ele está sentado ali na perna da mãe. Então, eu reduzo a chance de que ele vá se engasgar, por exemplo. Né? Então, ele vai conseguir ter uma deglutição mais facilitada, até pelo efeito da gravidade mesmo. Isso ajuda, por exemplo, mães que têm uma produção muito, muito grande de leite, principalmente nos primeiros dias. Favorecer a posição da mãe, então a mãe ficar numa posição mais deitada, que a gente fala de laid back, né? Isso tudo vai favorecer com que o bebê, que naturalmente já tem ali uma imaturidade orofaríngea, que ele tenha mais facilidade de engolir. Isso vai reduzir o processo de broncoaspiração. Outra coisa é a questão da orientação de primeiros socorros dessa mãe. Olha só. Uma coisa que a gente não vê, e é muito raro, por que a gente não ensina ressuscitação para os pais no curso de gestante? Exatamente. Por que a gente não ensina manobra de desengasgo? Porque isso pode ser feito o pai e a mãe em casa. Por que a gente não ensina? Aí a gente expõe essa família a uma situação de alto risco, com altos índices de óbito, como tu vê isso no SAMU, porque a gente não ensinou. Verdade. Porque a gente não ensinou. Se a gente tivesse orientado essa família, se a gente tivesse orientado como fazer, o que observar,
Né? A orientação salva. Como que você... Mãe, olha, você olha para o seu bebê, você vê que ele está respirando, ele está engolindo, ele está com... O que você faz? Você vai posicionar o bebê? Isso pode ser ensinado. Isso salva a vida. Orientação salva a vida. Salva. Né? Não só na assistência, no APH, mas e é isso que a gente trabalha nas consultorias. Quando a gente brinca de preparar o ninho, né? A gente brinca da consultoria de preparar o ninho, também está relacionado a essa questão. Orientar a mãe do que esperar do puerpério, orientar a mãe do que esperar da amamentação, mas se preparar para as coisas que podem dar errado também. Ceilani, eu te fiz a pergunta porque, assim, para nós era uma frustração quando nós chegávamos na ocorrência, porque foi exatamente o que você falou, e foi perfeita a tua colocação. Porque, assim, quando eles se deparavam com engasgo, e assim, depois eu vou te fazer essa outra pergunta, até para você direcionar, às vezes, o público, uma questão muito simples. Porque nós pegávamos também, Ceilani, muita broncoaspiração pós-amamentação. Então, as mães falavam, mas ele estava dormindo, né? Então, o que você trouxe real. Por quê? As pessoas têm que entender que iniciar uma ressuscitação cardiopulmonar de forma muito precoce salva a vida. Salva a vida. E o que acontece na maioria das vezes, Ceilani, quando é criança? Eles veem a criança roxinha ou engasgada, eles não iniciam porque eles não sabem. Não sabem. Eles estão desesperados. Então, o que eles fazem? Eles ligam 192 ou 193. E a criança está lá. A criança está lá. Está sofrendo, né? Uhum. E a gente sabe que numa parada cardiorrespiratória, cada minuto é ouro. Então, assim, às vezes leva 5, 10, 15 minutos para uma unidade chegar. E a nossa maior derrota numa RCP é o tempo. Então, quando a gente chegava na casa, a criança já estava em PCR há 15, 20 minutos e a gente tentava, mas não conseguia recuperar. Então, eu vejo que, olha que interessante, nós saímos da CLT, olha que campo gigante. Nós viemos caminhando pela legislação e isso tudo faz parte de uma consultoria. Uhum. Né? E o que eu percebo? Eu trabalhei em hospital. Eu não vejo essa explicação numa unidade hospitalar. Mesmo que você... não, Henrique, mas nós temos no nosso hospital todo um centro obstétrico preparado. Nunca vi. Né? Eu vejo, óbvio, né? Tem, às vezes, os profissionais que dão uma orientação básica, né? De amamentar assim. Mas o que eu noto é que é muito importante saber disso. Porque agora nós não estamos falando de lei, nós estamos falando de uma situação que pode matar uma criança. Sim. Como que eu vou agir diante... Como que o pai vai agir diante disso, né, Ceilani? E você falou uma coisa que eu sempre falo, né? Que é a questão do tempo. A gente, infelizmente, hoje a gente tem um problema que a gente não tem o privilégio do tempo. E o privilégio do tempo tá tanto em evitar como corrigir. Por quê? Porque a gente precisa, para a gente orientar uma família, orientar um pai, orientar uma mãe, a gente precisa de tempo. Porque eu preciso de tempo para dispor com essa família, para poder sentar com eles, para poder orientar, para poder gastar essa oportunidade de educação em saúde durante a gestação. E, geralmente, a gente não tem esse tempo. Na unidade básica, a gente não tem esse tempo. No hospital, muito menos. Então, acaba que a gente perde por a gente não ter o privilégio do tempo. E no pós, a gente também perde muito por não ter o privilégio do tempo. Porque muita coisa a gente precisa de tempo para corrigir. Então, eu preciso de orientação, eu preciso de ter tempo para observar uma mamada desse bebê. Eu preciso de ter tempo de ver como esse bebê vai responder, como esse bebê vai ganhar peso, como ele vai reagir, para que eu consiga reduzir o risco de ele ter um desmame. Só que no hospital a gente também não tem esse tempo no pós. A gente não tem esse tempo na consulta de puerpério, porque a grande maioria das mulheres acaba não fazendo consulta puerperal, retorno puerperal. Porque ela está correndo, porque ela tem que resolver as coisas da casa, porque o marido já voltou para o trabalho, ela está sozinha, ela não conseguiu marcar a consulta, ela não tem dinheiro para ter uma consultora. Então, o tempo é chave. E, infelizmente, hoje o tempo custa muito caro e eventualmente, ele custa a vida de alguém. Porque, no caso, por exemplo, de uma broncoaspiração de um bebê, se eu tivesse tido tempo, oportunidade de orientar essa família na gestação, de como fazer uma manobra, de como fazer um desengasgo, de como prevenir com uma boa postura dessa mulher,
como prevenir, como orientar essa mulher que nos primeiros dias ela vai ter uma grande produção, então como é que ela vai reduzir aquele impacto desse momento de alta produção do leite? Eu vou evitar que esse bebê engasgue, aí eu vou evitar que esse bebê morra. Nossa. Então, tudo, a chave está em a gente ter oportunidade de ter o tempo de orientar. Só que, infelizmente, hoje a gente tem uma realidade de saúde pública e saúde materno-infantil onde a oportunidade do tempo ela é muito elitizada. E aí a gente continua evidenciando os recortes sociais que a gente já falou. Um recorte social de que a gente, quando não tem o privilégio do tempo, a gente não tem aldeia, a gente não tem aldeia, a gente não tem suporte, a gente não tem suporte, a gente não tem um bebê que mama. E eu acredito que é uma economia burra. É uma economia burra. Sim. Porque se o governo pensar de que talvez ele esteja reduzindo agora e ele vai ter que gastar depois. Quando a gente olha, e aí isso foi inclusive um dos temas uma das abordagens da minha pesquisa no TCC, é justamente essa percepção de como os gestores de CLT, eles enxergam a amamentação. E hoje no Brasil, isso é uma característica não só Brasil, mas vamos falar aqui Brasil, né? De que a gente tem uma cultura imediatista do lucro. Então, essa mulher, ela precisa gerar lucro imediato para mim. Só que acontece que se eu tenho um bebê que não mama, esse bebê ele vai ter, cientificamente comprovado, um risco maior de obesidade. Ele vai ter um risco maior de desenvolver alergias respiratórias, vai ter um risco altíssimo de desenvolver intolerâncias alimentares, alergias alimentares e, enfim, todas as doenças crônicas que estão associadas a uma dificuldade, um desmame precoce, uma introdução de fórmula inadequada ou não orientada, ou, enfim. Então, eu economizo agora, porque eu coloco essa mulher de volta no mercado de trabalho, porque ela tem que gerar lucro para mim. Mas a perda na sociedade a longo prazo é enorme. E hoje é o que a gente está vendo, né? Eu, você, nós somos da geração que foi alimentada com iogurte, com leite integral, leite condensado. E olha a situação de população de saúde pública que a gente tem hoje, né? Uma população com uma taxa altíssima de obesidade, doentes crônicos jovens, né? As intolerâncias alimentares, intolerâncias, doenças intestinais e, enfim, todos os tipos de alergia cada vez crescendo mais. Não vou, é sempre complicado, a gente tem que lembrar que são multifatoriais essas questões. Sim. Mas elas têm uma relação. Mas pode se associar a soma a um desses. São correlacionadas, elas não são causais necessariamente, mas são correlacionadas. A gente tem estudos que mostram isso, né? Então, e aí vem o nosso desafio como agentes, né, pesquisadores de saúde pública, de entender de que a gente precisa de políticas, de estruturas que deem suporte para que a gente faça uma intervenção a curto, para que a gente tenha um reflexo a longo. Né? Então, a gente precisa promover, inclusive o tema da Semana de Amamentação do ano passado foi justamente sobre a mulher trabalhadora. Então, foi o incentivo, a Semana da Amamentação Mundial foi sobre a amamentação da mulher trabalhadora. Por quê? Porque hoje a gente está entendendo de que intervir nesse momento da amamentação da mulher trabalhadora vai trazer reflexo direto na saúde da população. Então, é necessário uma intervenção de curto prazo para que eu aumente a estrutura dessa mulher, para que ela possa amamentar mais, para que esse bebê seja mais amamentado. Eu dei estrutura para que esse bebê possa ser mais tempo e com mais qualidade amamentado, para que a gente consiga ver uma reversão ali de qualidade de vida, de saúde dessa população no futuro. Porque o que a gente tem hoje é, sim, reflexo do que a gente teve de política, de ausência de política pública nessa área de 20, 30 anos atrás, né? Quando a gente estava construindo ainda todos esses programas, né? Rede Cegonha, programa de empresa cidadã, amiga da criança, hospitais amigos da criança, a gente está começando a colher a política que a gente construiu lá na frente, porque a gente já viu que antes disso deu ruim, né? A gente brinca assim, tá ruim. Então a gente está começando a caminhar, começando a ver que realmente dá para colaborar, dá para resolver, mas precisa intervir no curto prazo. E eu acredito também que o ato de amamentar, ele
também é uma situação, essa proximidade da criança com a mãe, essa ligação, ela é importantíssima, né, Ceilane? Porque quando eu faço esse desmame precoce, obviamente eu estou criando nessa criança também um afastamento da mãe, precoce. E é assustador o que nós vemos nas emergências hoje. Assustador. Crianças, como você mesmo falou, com doenças. Eu levo susto porque eu vou, se Deus quiser e Ele quer, né? Daqui 2 anos, eu acho que 2 anos, eu faço 20 anos de emergência. Antes, eu vou colocar aí há 15 anos, Ceilane, quando a gente pegava um infartado de 45, de 50 anos, né? Ou uma doença psiquiátrica, ou né, situações nesse sentido. Com uma pessoa de 25 anos, a gente dava um susto. Meu Deus do céu, como é novo, né? Porque antigamente a gente pegava ali pessoas de 60, 65, 50. Hoje é muito corriqueiro. Na emergência é diário nós pegando crianças com doenças crônicas. Por incrível que pareça, crianças hipertensas com 11 anos. Colesterol. As crianças com colesterol altíssimo. E obesas, aí você vê aquelas crianças de 11, 12 anos bem obesas e aquilo te preocupa. E aí eu falo, meu Deus, mas isso tem algum fator? Porque a gente sempre escuta aquela conversinha, né? É alimentar. Nós estamos com um problema na questão de alimentos sintéticos, de alimentos não sei o que lá, bababá, processados, enfim. Mas ouvindo você falar, eu vejo que tem sim relação direta, né? Porque nós temos um desmame precoce, um afastamento da mãe, uma legislação que faz com que a mãe tenha que trabalhar de forma integral, porque a realidade ela não consegue. Por mais que você possa lá, né, você como especialista nessa área, que tem o teu consultório, né, que eu vejo que, pelo que nós estamos conversando aqui, eu acho que as mães, não é uma questão eu acho que é uma necessidade, uma consulta. É uma necessidade. Para que a gente não venha correr, inclusive, numa broncoaspiração, Deus o livre, né? Mas eu vejo que essa rede de apoio, ela vai muito além da família. Essa rede de apoio tem que vir, inclusive, do próprio Congresso, que tem que abrir os olhos para esse tipo de situação e ver, meu Deus, não basta, porque às vezes, Ceilane, o que me assusta é a lei fria. A lei fria, ela é terrível. Porque eu coloco lá, você tem direito a tanto tempo de... Tudo bem, eu sei que eu tenho, mas como é que eu vou conseguir fazer aquilo ali? Porque o meu empregador, na maioria das vezes, ele quer saber do seguinte, Ceilane, eu quero produção. Ou tu produz ou rua. Inclusive, tem empresa, Ceilane, que não contrata mulheres. E isso é uma questão. Eu não contrato mulher porque é o seguinte... Porque a mulher custa caro. Ih, vai engravidar... Aí eu vou ter que pagar... E aí, é por isso que sempre quando a gente trabalha com essa questão materno-infantil, é inevitável que a gente entre nessa questão de legislação. Porque hoje no Brasil a gente tem a licença da maternidade, que é de 120 dias, e a gente tem a licença do homem, né, do pai, que ela é geralmente ali entre 3 e 5 dias, depende da empresa. Essa licença ela pode ser expandida para a licença da mulher até 6 meses, se a empresa... É amiga da mulher, né? Ela entra no programa de expansão, né, do governo, que ela vira uma empresa cidadã e aí ela consegue ofertar mais 2 meses. Mas aí a questão é justamente essa. Eu tenho que despender dessa mulher da função do trabalho, então essa mulher custa caro para a empresa. O que hoje a gente vê em termos mundiais de favorecimento e estímulo à amamentação? A licença parental. Por que só a mulher precisa ter licença e o pai não? Era isso que eu ia te perguntar. O apoio do pai é importantíssimo, né? O cuidado com a criança é só da mãe? Não, né? Ele precisa ser do pai. E quando eu igualo, quando eu promovo, por exemplo, países como França, tem vários países que estão adotando esse modelo de licenças parentais. Os dois podem optar, um ou outro, tirar a licença, porque os dois têm direito. Então, às vezes, um tira metade do período, outro tira outra metade do período. Mas então a mãe vai ficar menos e o pai vai ganhar mais, então vai equilibrar. Mas o que significa isso para o mercado? Tudo. Porque quando um empregador olha para você, que está concorrendo com aquela mulher, ele não vai pensar, aquela mulher vai me custar mais. Entendi. Ela vai olhar, Saquei. todos os dois podem ter filho.
Saquei. Todos os dois têm o mesmo direito. Saquei. Então, infelizmente no Brasil, direito trabalhista que favorece a mulher, na prática não favorece a mulher. Que legal, saquei a jogada. Ele retira essa mulher do mercado. Por quê? Porque a gente sabe que quando chegar lá no CLT, vai optar. Vai. Hoje, essa semana ainda estava rodando um material lá nos grupos de enfermagem de uma empresa que tinha lá, quando ia contratar uma empregada doméstica, né, uma diarista, se ela tinha intenção de engravidar ou não. Olha só. E se você queria que ela engravidasse, se queria que fosse na idade fértil, né? Se ela era mais idosa ou não. Por quê? Porque se subentende que uma mulher ali jovem, em algum momento pode engravidar. Isso é um prejuízo. Mas no momento que eu tivesse uma legislação que respaldasse os dois, afinal de contas, a responsabilidade de ter um bebê é dos dois. Um ou outro né? poderia tirar, você não tinha como escolher. Você não tinha... Então, isso... Mas por que... E o grande desafio? Porque isso só vai acontecer quando a gente entender que essa responsabilidade de assistência do bebê não pode mais ser uma exclusividade feminina. Porque... E aí volta o que a gente já conversou. Porque a responsabilidade de garantir o direito desse bebê ser amamentado, a responsabilidade de garantir que essa mãe amamente não é só dela, é da sociedade. Então, eu preciso oportunizar que o pai participe. Às vezes, o pai quer participar, mas o pai, com 5 dias no máximo, ele já precisa voltar para o trabalho. Como é que ele vai ajudar? Né? Claro que ele pode ajudar de outras formas, vai dar suporte para essa mulher à noite, vai preparar comida, vai arrumar... Mas, efetivamente, isso dificulta muito. Né? E a gente quer o quê? A gente quer trazer esse parceiro, trazer essa família para dentro da assistência pré-natal. Porque é isso que vai efetivamente ajudar essa mulher a amamentar. Então, quando a gente... E aí, de novo, né, voltando ali nas nossas assistências de preparar o ninho, de cuidar, é trazer esse homem para dentro dessa relação da mãe e do bebê e falar assim, você é parte importante. Integral. Você não tem um peito para amamentar, mas se você não estiver nessa equação, ela não vai funcionar. Né? E aí trazer esse pai, orientar, ensinar esse pai a como cuidar, como colocar o bebê para rotar, o que você precisa? Você precisa dar água para essa mulher que ela está com sede, você precisa preparar essa comida. Sabia que mãe, quando está amamentando, come. E ela precisa que alguém faça comida para ela, né? Então, assim, o papel do pai, o papel da rede de apoio é fundamental. Só que eu preciso oportunizar que essa rede exista. E eu falo assim, ó, eu não posso ser hipócrita, né, Ceilane? Às vezes as pessoas dizem, né, nós não temos... Ah, Henrique, para com esse papinho de nós temos uma sociedade machista. Nós temos. Tem, claro. Uma sociedade machista. Nós temos. Eu não posso ser hipócrita. Então, assim, o que acontece? Eu vejo que nessa questão da amamentação, isso fica bem evidente já começar na questão da legislação. Sim. Porque o homem tem 5 dias. Ele volta para o mercado de trabalho. Acabou. E ele vai ter sempre a desculpa, tô cansado. Porque ele chega em casa depois de 8 horas de serviço. Porque tem muito homem ainda que eu falo que é desinformado, né? Ou, como eu sempre brinco, né? Retardado, só pode, né? Que ele acha que em casa a mulher não trabalha. Não, ela não faz nada em casa. Bem tranquilo. Deus o livre. Eu lembro da minha mãe em casa trabalhando e eu falo que o serviço doméstico ele é terrível, porque ele não acaba nunca sendo. Brota roupa, brota louça, né? Então, ele vai trabalhar, ele volta para casa, ele tá cansado... Ele não vai dar o suporte. Ele vai chegar em casa, ele vai pegar o celular dele, ele vai entrar numa rede social, ele vai dormir, enquanto ela tá ali. A criança acorda 3 horas da manhã para amamentar, acorda 6 horas, e ali o vai... O trabalho ele não acaba. Não para nunca? Nunca. Isso foi uma coisa que a gente optou, né? Eu e o Chloe, meu esposo, de quando a gente teve as crianças, a gente percebeu que a gente ia ter que optar por algumas coisas e decidir algumas coisas dentro de casa para fazer funcionar. Só que, em contrapartida, a gente teve que tomar decisões difíceis também e abrir mão de muita coisa. É claro que, de novo, eu entendo, a gente precisa entender o nosso recorte social, que tanto eu como ele temos o privilégio de optar por carreiras home office, carreiras que não dependência naquele momento de cumprir horário. Entendi. E aí nós, como casal, decidimos fazer uma logística de que o Chloe ia ficar com o escritório, ia trazer o escritório para casa para poder ficar durante o dia com as crianças, para que eu pudesse ir para a faculdade estudar. Olha só. E aí, na época, eu trabalhava como fotógrafa, e aí eu trabalhava à noite, fazia foto à noite e final de semana, porque aí era o período que ele trabalhava. Olha só. Só que, então, esse foi o jeito que a gente encontrou que funcionou pra gente. E que se ele não tivesse, não ia dar certo. Se ele não tivesse, era impossível. Hoje, com 3 crianças, por exemplo, que a gente tem 3 filhos,
A gente brinca que lá em casa é um pouco invertido, porque ele tá em casa e eu que saio pra trabalhar. Não ia dar certo. Né? Mas ele tá trabalhando em casa, mas ele tá em casa. Entendi. Mas a gente tem a oportunidade, o privilégio de ter conseguido fazer essa ginástica. Se ele não tivesse na equação, seria impossível. Entendi. Se ele não tivesse junto comigo nessa jornada de amamentar, a minha filha mais nova fez 3 anos agora, eu amamentei ela agora até os 3 anos. Se eu não tivesse o suporte, o apoio dele, eu não digo nem suporte porque, né, é 100% os dois. Se eu não tivesse ele nessa equação e sendo a minha rede de apoio, seria absolutamente impossível eu manter uma carreira, manter a faculdade, manter a aula, manter trabalho e ainda amamentar as crianças. Então, só que, e aí, eu vejo mais claramente essa questão de que quando o homem, ele, claro, tem que estar disposto a fazer isso, a participar, porque é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. São aí, o nosso mais velho tem 11 anos, então 11 anos que a gente está nessa corrida logística de fazer funcionar. Mas a gente precisa oportunizar que isso aconteça. O problema no Brasil é que a gente não dá oportunidade para isso acontecer. Nem para a mulher de ter a opção de negociar, de ter home office, por exemplo, porque hoje a gente tem lá, quando a mulher volta da licença, ela tem 2 intervalos de 30 minutos para amamentar. Onde no Brasil você vai conseguir sair do teu trabalho e amamentar uma criança com 30 minutos. Não faz. Primeiro que você leva 1h30 de ônibus e então não tem como. Então, assim, a lei que a gente teoricamente favorece a mulher, ela desfavorece, ela tira essa mulher do mercado, ela de fato ela não é eficiente, ou é muito pouco eficiente, né? E aí, do homem também não, porque a gente quer que o homem participe... Mas não outorga isso a ele. Então, é uma situação complicada, que a gente precisa olhar para esse ambiente, e aí que eu acho que entra a função mais nobre da enfermagem, de se entender nesse papel como agente ativo na promoção de saúde da família. Porque quando... E eu brinco sempre com os meus alunos na faculdade. Eu falo, gente, se vocês não orientarem essa mulher e esse pai no momento que eles passarem por você, provavelmente eles não vão ter mais essa orientação. E eles vão perder. Então, não percam a oportunidade nunca de que, se essa família passou por ti, orienta sobre a amamentação. Orienta sobre esse processo, porque se essa família passou por você, muito provavelmente ela não vai mais ter, e isso vai fazer falta lá na frente. Então, a enfermagem tem um privilégio gigante de ter acesso a essa família durante a gestação, para poder orientar, e o papel de orientação da enfermagem, ela é fundamental. Educação em saúde é o que a gente faz de melhor e que a gente deve fazer de melhor. Porque isso efetivamente vai salvar a vida dessa mãe, vai salvar a vida desse bebê, vai salvar o futuro desse bebê, quando a gente faz uma orientação bem dada. Então, eu falo que é um privilégio, mas é uma grande responsabilidade. Imagina. Que a gente precisa estudar sobre isso. Não é porque... Né, é só ver aqui, você é da área do APH, mas você precisa saber, porque quando essa família está contigo ali, é a tua oportunidade de orientar. E isso vai refletir direto na saúde desse bebê, dessa mãe lá na frente. Se tu voltasse, Ceilane, há 11 anos, vendo hoje a tua atuação nisso, qual a importância que seria há 11 anos a Ceilane de hoje te orientando há 11 anos? Teria me salvo de muita coisa. Se eu tivesse tido... E 11 anos, lembrando que eu já estava na faculdade, né? Já estava no ambiente da enfermagem, né? Se naquela época eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje sobre isso, teria me retirado muita dor que eu passei na época. De dificuldade com o meu filho, de dilemas, não só... Que a gente sempre fala, não, só dilemas com o filho, né? O Noah teve dificuldades alimentares, teve dificuldade de ganhar peso, porque eu não soube lidar. Ele teve uma introdução de fórmula muito precoce, que acabou desencadeando num processo de dificuldade de peso, porque ele tinha intolerância alimentar e a gente não conhecia na época, enfim. Se eu soubesse o que eu sei hoje, teria nos salvo de muita dor naquele momento. E hoje eu vejo... o que eu gosto de fazer, assim, de olhar para uma família e saber que o meu papel ali naquele momento não é fazer milagre,
não é dar uma solução pronta, porque geralmente a gente fala, não, vai lá e ela vai dar a solução pronta. Não existe solução pronta. Não existe processo de amamentação perfeito. Existe, e aí eu me entendo nesse momento, nesse papel de mediadora entre o contexto dessa família, o contexto dessa mulher, o contexto dessa mãe, o contexto desse pai, o contexto desse bebê, fazendo a ponte entre o conhecimento científico e a informação de qualidade. Porque é nesse espaço que ela vai construir a maternidade dela. Olha só. E esse é o papel da mediação da enfermagem, minha como profissional de consultoria de amamentação. Porque eu preciso estar com essa família para que ela possa percorrer esse espaço de construção de maternidade de uma forma mais saudável e mais leve. Então, o meu papel não é trazer uma fórmula perfeita, não é trazer uma fórmula mágica, não é resolver os problemas. É oportunizar que, entre o contexto que essa família vive e a informação de qualidade, ela consiga construir um processo de maternar saudável. E esse é o meu desafio, né? Porque a gente precisa oportunizar para essa família que ela consiga tracejar esse espaço. Porque quando eu não tenho informação de qualidade, acabou. Ela vai estar suscetível a todo o resto. Há uma cultura que não favorece, há uma legislação que não favorece, há informações erradas, experiências ruins que ela ouviu, e isso tudo vai ser tomado por verdade na família. E aí a construção, a gente tira a base de construção da maternidade, a gente tira o suporte forte, sólido, de oportunidade dessa família de construir uma maternidade saudável. Então, se eu coloco o suporte da informação, tudo pode ficar mais fácil, porque eu vou dar sustentação para esse ambiente, né? Eu vou dar informação de qualidade, vou dar suporte, vou dar apoio, vou dar orientação. Eu acho que esse é o segredo do profissional de enfermagem que atua na saúde materno-infantil. É se entender nesse papel, se entender de mediador entre entender e acolher essa família e ter a base científica suficiente para propiciar esse caminho mais saudável. Então, se eu te procurar na rede social, querer uma consulta, é tranquilo? Entro na tua rede social... Tem lá o meu Você Instagram. atende em consultório? Atendo no consultório, atendo em domicílio também na região de Grande Florianópolis ali. Atendo online também bastante. A gente faz toda a consultoria, tanto pré, pós também. A consultoria de desmame, né? Então, desmame gentil, porque o BO não acaba quando a gente começa a amamentar. Ainda tem o BO do desmame, né? Que é todo um processo. E que a gente precisa ter esse acolhimento também. Sim. Porque ele pode gerar trauma, ele pode gerar dor. Então, eu faço todo esse processo de consultoria presencial no consultório, em domicílio, mais virtual também. Eu atendo bastante, inclusive, mães brasileiras que não moram mais no Brasil. Olha, que legal. Porque o que acontece? Essa mulher que sai, né, do Brasil, vai estudar fora, vai trabalhar fora, geralmente ela tem dificuldade de ter esse acolhimento e essa orientação na sua própria língua. Então, eu atendo bastante mulheres que não moram mais no Brasil, que a gente faz esse suporte à distância. Né? Então, a gente atende de madrugada, né? Fuso horário dos Estados Unidos, fuso horário da Europa. Mas por quê? Porque a ideia é justamente, como a gente não tem uma fórmula mágica, o que a gente tem é orientação. Verdade. E informação. Então, a informação e a orientação a gente pode passar em qualquer lugar. Verdade. Né? Então, é só lá no meu Instagram, tem todas as informações, tem o meu acesso, tem o meu WhatsApp, e a gente está construindo aí esse... E nós vamos deixar, pessoal, o Instagram da Ceilane, vai estar rolando ali para vocês. Acho muito importante, assim, olha, Ceilane, eu acho que a gente ficaria umas 10 horas aqui. O assunto foi maravilhoso, algo assim que eu me surpreendi, porque realmente, assim, tem momentos que dá uma marejada na gente, né? Porque eu me coloco muito no lugar do outro. Então eu fico pensando como mãe aqui, eu falo, meu Deus, né? Porque o homem tem muito essa situação de pensar nele. No dia a dia dele como homem, né? É isso, é o reprodutor. Então ele toca a vida dele e acabou. Só que eu acho que a gente tem que parar com isso, né? De pensar, poxa, como você bem falou que ficou fantástico, eu sou parte integrante disso, né? Pô, se a minha mulher tá amamentando, eu tenho que
eu tenho que estar ali, eu tenho que dar conta nisso, né? Eu tenho que fazer parte de toda essa situação que eu sou o principal cabeça da rede de apoio junto com ela, né? E isso fica um recado, inclusive, para os agentes políticos, para que pensam na amamentação de forma integral e real, porque não adianta eu ir lá no Congresso fazer uma lei seca que logisticamente, na realidade fática, não se cumprirá. Não adianta eu... Não, Henrique, mas nós temos lei quanto a isso, meu amigo. Entre a lei e a realidade fática, às vezes há um abismo abissal. Que não vai se cumprir 30 minutos, a pessoa não sai da empresa. Porque até se trocar, né? E é uma pena saber que mulheres têm que ir pro banheiro, né? Para fazer, né, toda esse trabalho. E frustra. Por isso que nós estamos vendo hoje, se você pegar o índice de nascimento de 2000 para agora, é absurdo o quanto caiu. Porque aí você pergunta, não, Henrique, mas as mulheres não querem mais ter filhos por uma opção. Não. Eu acredito piamente de que as condições vão fazendo com que essa mulher fala, não dá, não tem como. É difícil. Não tem como. É a muito maioria difícil. delas que eu pergunto, Ceilane, é assim, quer ter filho? Nem a pau. Não, mas não é porque ela não gosta de ter filho. É ou porque ela... o processo não dá. é Ela difícil. fala assim, não, meu Deus, isso vai mudar. A primeira coisa vai mudar a minha vida e o meu dia a dia. Ou seja, é porque a condição imposta a ela faz com que ela diga, não dá, não tem como. Não cabe no meu momento, né? No meu momento profissional. Porque é difícil, é sofrido, né? A gente coloca a mulher nessa posição. E isso não é justo. Não é justo como sociedade. A gente precisa promover que essa mulher seja acolhida. E quando a gente fala, e assim, quando eu vejo isso e escuto relatos, dói. De saber, a gente fala assim, não, mas isso só acontece lá, longe da gente. Eu tenho colegas que precisaram ordenhar no banheiro da empresa. Olha só. E isso dói. Porque a gente sabe que não é só o leite desperdiçado ali, é a dor do luto daquele momento, é a frustração de estar submetido naquele momento. Então, é muito profundo, é muito mais do que o peito com leite e um bebê com fome. É todo um processo daquela mulher, porque é uma mulher, né? Embora a gente ache que a mãe que amamenta é só o peito, não, é uma mulher ali. É uma mulher que está lidando com o afastamento daquela criança, está lidando com aquele processo, está lidando com dor. Porque aquela mulher geralmente está com dor, aquela mama está engurgitada, está doendo, aquela mulher está com febre. Como que a gente dá suporte para essa mulher? Né? Porque isso é palpável. A gente vê isso em qualquer lugar. E aí é o nosso desafio, né? Como que a gente vai fazer? Como que a gente ajuda, como a gente apoia essa mulher? Porque é uma necessidade é uma questão que a gente precisa mudar. Verdade. E a gente vai... Eu brinco que eu vou salvando o mundo um bebê por vez. E a minha cabeça já vai fervilhando aqui pensando em projetos. Mas, Ceilane, quero te agradecer. Eu que agradeço. Por esse papo maravilhoso, né? Para mim foi uma surpresa, porque eu fui vendo... essas coisas foram desenvolvendo e eu falei, meu Deus, que assunto fantástico. Então, assim, a hora correu muito rápido. Quero agradecer imensamente. Eu acho que é muito importante o que a gente conversou aqui, para a gente levar estas informações, esse papo, para além das fronteiras. Para que a gente possa realmente, eu falo que, como você disse, né, eu vou salvando o mundo, um bebê por dia. Quem sabe, né, numa situação dessa, a gente não consiga abrir a cabeça, né, de alguns agentes políticos de pensar, poxa, vou criar um projeto de lei pensando nisso, pensando em... Eu acredito que 90% das mulheres brasileiras hoje, né, talvez eu esteja meio que subindo muito aí a régua, mas estão na classe média, né? Mas eu acredito que chega aí a 90%. Então, 90% delas sofrem isso. Então, a gente tem que pensar isso com uma cabeça também política, para que a gente mude. Para que a gente consiga pensar que esse desmame precoce está prejudicando as nossas crianças, né? Que no futuro serão os nossos agentes políticos. Serão aqueles que estarão lá no Congresso desenvolvendo leis, professores, médicos, profissionais da enfermagem, profissionais da educação física, ou seja, advogados. Então a gente tem que pensar nesse futuro, parar de pensar só nesse presente imediatista e capitalista. E pensar que, poxa vida, talvez está na hora da gente começar a mudar um pouco o cenário, né? Então agradeço, né? Agradeço muito mesmo e acredito que esse papo foi
Fenomenal. Obrigado, Eu que agradeço, obrigada. E estamos aí para a gente conversar sempre sobre esse tema. E esse é o nosso sonho, né? Tá trazendo a informação e apoiando para que a gente possa diminuir e deixar essa caminhada mais leve sempre que for possível. Obrigado. Fechamos mais um Conversa com Rick Direito, esse papo maravilhoso sobre enfermagem, que não foi só materno-infantil, foi amamentação, foi políticas públicas, foi sociedade. Muito obrigado.